singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. As escolas estão fechadas. O que fazer? Como podemos apoiar famílias, crianças e jovens nesse tempo difícil e que amedronta? O tema da nossa conversa de hoje é a escola e o coronavírus. Por que falar sobre isso? Para começar o nosso diálogo, eu vou passar a palavra para minha colega, Terciane Lucchesi. Terciane. Olá, obrigada, Cláudia. Eu penso que esse é um momento realmente muito singular na história da humanidade, nesse momento que nós estamos vivendo, e é certamente fundamental que todos nós interessados no campo da educação possamos nos mobilizar e nos apoiarmos para pensarmos essa temática. A escola é uma instituição tradicional, centenária na sociedade ocidental, que tem, seja ela uma escola particular ou mesmo uma escola pública, muitos pontos de contato e muitos pontos comuns no seu modo de funcionamento. Nós estamos acostumados que o mês de fevereiro, ou talvez no início do mês de março, seja o início do período letivo. Estamos acostumados com o período de tempo que nossas crianças e jovens frequentam a escola. É esperado que dentro de uma certa faixa etária, essas crianças, esses jovens estejam todos os dias na escola e tenham, né, um cotidiano que mobilize não apenas a formação para o conhecimento e saberes tradicionais das disciplinas, mas também como um espaço de socialização, um espaço de encontro. A sala de aula é um espaço da diversidade. E esse momento nos separa, nos deixa distantes uns dos outros. E essa separação por um motivo de doença, por uma pandemia, certamente é algo realmente muito diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados. Surpreende adultos, assusta, porque não temos certeza de como isso vai ser, quanto tempo vai durar, e essas incertezas nos amedrontam, nos deixam sensíveis e sensibilizados para como lidar com tudo isso. Eu não sei, Cláudia, acho que esse é um momento realmente de muita união e de sensibilidade para com o outro. Como é que tu pensas isso, do ponto de vista também como pesquisadora e psicóloga? Pois é, tem várias coisas nessa tua colocação que me fazem pensar, né? Estava olhando os dados da Unesco, cerca de 1,6, 1,7 bilhão de estudantes afastados das escolas no mundo todo, né? Isso nos pega de surpresa, isso é uma coisa não imaginada, não vivida, nenhum de nós, quando começou essa questão primeiro lá na China, né, depois começou gradualmente a se espalhar pelos outros países, nenhum de nós, eu acho que tinha como ter a dimensão de quanto isso afetaria o nosso cotidiano, quanto isso afetaria nossas vidas, e talvez assim, eu acho, pelo menos, que nenhum de nós tem ainda a dimensão de o quanto vai afetar. Não sabemos. Não, é difícil fazer exercícios de futuro, assim, de tentar prever o que isso vai representar. Na verdade, nós não sabemos. E a gente está tendo que aprender junto com o que está acontecendo, né? Então, nós somos educadores, nós, né, estamos aqui conversando sobre a escola, e porque temos esse papel social gigante, né, de dar conta da transmissão do conhecimento científico nas nossas escolas, mas também papel gigante na formação global, né, de crianças e jovens que, nesse momento, estão nas suas casas, não estão frequentando o ambiente escolar como a gente sempre concebeu esse ambiente escolar. E a gente tem esse papel diante dessa parcela da humanidade, né, e mais próximo a nós, da nossa comunidade escolar, mas a gente também está imerso nesse momento sem saber muito o que fazer, sem saber muito o que vai acontecer. Não é algo que a gente vivencia de fora, tem tempo de preparar dentro da gente os recursos, as estratégias
tanto cognitivas quanto emocionais, elaborar essas estratégias para depois nos vermos diante das crianças e jovens e dizer, bom, então a gente vai pensar assim, a gente vai trabalhar assim. Nós não temos esse tempo. Tudo isso está acontecendo junto, e nós estamos juntos, e nós estamos à mercê dessas mesmas angústias e dessas mesmas incertezas. Então, falar sobre escola e coronavírus, que é o tema do nosso diálogo de hoje, tem a ver com isso, no meu entendimento, Terciane, porque se a gente fala sobre, a gente começa a coletivamente diminuir um pouquinho que seja a nossa zona de incerteza. É como se a gente se propusesse assim, as minhas ideias com as tuas ideias, com as ideias das outras pessoas que a gente vai trazer assim para esse diálogo, né? A gente conseguisse fazer uma certa costura disso. E essa costura lançasse um pouquinho de luz em cima dessa zona de incerteza que nós temos. Quem sabe, assim, coletivamente, nesse esforço, né, de dialogar sobre a escola e o coronavírus, a gente consiga se posicionar um pouco diante das nossas crianças e jovens, né, inclusive também diante dos nossos colegas, nós uns dos outros, porque é assim que a gente vai conseguir construir algumas estratégias. Não sei, essas são algumas das coisas que me ocorrem, né? O que mais Perfeito. pensaste? Eu concordo, Cláudia. Eu penso que essa partilha e como, inclusive, cada um de nós está sentindo, está percebendo o seu próprio processo de sensibilidade, de como reagimos individualmente mediante isso que estamos vivendo e como cada um dos professores se sente sensibilizado individualmente, mas também nessa partilha acolhido coletivamente, porque essa rede de apoio, nesse momento, é importante. A fragilidade não está apenas nas famílias, não está apenas do ponto de vista da ação dos estados, né, ou da ação de um governo central, mas está também em cada um de nós, enquanto cidadão, enquanto profissional, em como nós reagimos, nos posicionamos, vivenciamos tudo isso, e como podemos, de alguma forma, pelo conjunto de conhecimentos que temos e pelo exercício profissional que tradicionalmente até agora, né, seguimos com uma forma de agir, com uma forma de planejar, e agora somos provocados a repensar. Então, essas alternativas criativas, essa maneira de nos sensibilizarmos com esse cotidiano e tentarmos nos disponibilizar ao apoio, ao contato, seja com os nossos estudantes, seja com suas famílias. Eu penso que é um momento de nós reforçarmos os laços que nos unem e os objetivos que nos agregam enquanto sociedade. E eu acho que esse espaço de diálogo, ele é importante, principalmente para acolhermos essas angústias, para acolhermos as dúvidas, mas também para colocarmos isso na roda e mutuamente, coletivamente, encontrarmos alternativas. É um pouco isso, enquanto tudo está acontecendo, nós estamos vivendo e nos limites daquilo que nós podemos perceber e pensar, como podemos nos apoiar mutuamente para seguirmos. E seguirmos de uma forma em que todos possam estar incluídos, que todos possam estar apoiados e que todos possam se sentir realmente acompanhados e não sozinhos e não solitários. Mesmo nas distâncias que se impõem fisicamente, que de alguma maneira nós tenhamos um canal de comunicação, um canal de contato e de partilha dessas nossas experiências e dessas nossas formas de pensar e de agir. Então, esse momento é um momento desse coletivo ser potencializado por essas alternativas que nós temos. Então, acho que é um pouco esse o nosso objetivo conjunto, enquanto também programa de pós-graduação em educação, enquanto pessoas envolvidas com a pesquisa, mas também, em especial, por sermos educadores e por sermos responsáveis também pelo espaço da sala de aula. Eu estava pensando também nesse aspecto, assim, a gente vive um momento, e tu sabe falar disso melhor que eu, né, um momento histórico que para nós, na nossa geração, assim, no nosso tempo de vida, é sem precedentes, né, para nós que estamos vivendo isso agora, né, talvez tu possas até colocar isso melhor do que eu.
Mas pensando assim, nós que estamos agora, o que nos cabe, né? Para nós é sem precedentes. A gente não tinha vivido isso antes, nossos pais não viveram isso, e nós não tínhamos nenhum tipo de preparo, né? Para viver isso. E nesse momento sem precedentes, nos cabe tomar algumas decisões, né? E talvez uma dessas decisões seja não deixarmos, não abrirmos mão da educação, não abrirmos mão daquilo que a educação tem de mais valioso, não abrirmos mão de nossos ideais enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto ser humano, não abrirmos mão de buscar aquilo que é o essencial nesse momento para poder continuar nisso que é a construção conjunta das nossas vidas, né? Porque se tem uma coisa que está muito clara, eu acho, para todos nós nesse momento de distanciamento social, é o quanto nós dependemos uns dos outros para tudo, né? O quanto para que a gente funcione enquanto sociedade, enquanto família, no interior das nossas casas, o quanto nós temos uma, talvez, ilusão de independência, mas uma real interdependência muito grande. Então, o grande desafio, eu acho que nos cabe como educadores agora, é como que nós fazemos frente a essa interdependência, neste momento com o distanciamento social, as crianças e jovens nas suas casas, os professores nas suas casas, os coordenadores pedagógicos, os gestores nas suas casas, e como que nós mobilizamos essa rede de interdependência, né, para continuar efetivamente atuando na direção da educação e do nosso compromisso profissional e social com as crianças e com os jovens. Então, eu acho que se nós poder parar e pensar sobre isso, mesmo que brevemente, nesses vídeos curtos que a gente está se propondo a fazer, né, compartilhar ideias, trazer as experiências, os conhecimentos e as reflexões de colegas, né, talvez possa ser uma ajuda potente para que a gente faça frente a essa situação que a gente vive, né? Que é uma situação de exceção. Então, falemos dela, falemos dessa situação de exceção, que a gente possa trazer dúvidas, trazer angústias, trazer medos, trazer reflexões, trazer nossa contribuição nessa situação de exceção, porque não falar disso é 1000 vezes pior, só potencializa a nossa angústia, na verdade, potencializa a nossa fantasia, nosso medo, não potencializa nossa estratégia, nossa ação, nossa resposta. E nós precisamos construir respostas, potencializar nossa capacidade de fazer frente a esse desafio, porque o desafio está ali, ele não vai sumir de uma hora para outra. Né? Ao contrário, a gente não tem quanto saber que caminho esse desafio vai tomar, o que ele vai exigir de nós ainda, por quanto tempo. Nós temos um desejo muito grande de normalidade, mas quanto tempo? O que é essa normalidade hoje? Quanto tempo vai demorar para que essa normalidade volte? Será que ela vai voltar exatamente como ela era antes? São todas questões que ficam em aberto, para que a gente possa dialogar. Essa é a nossa expectativa, né? Dialogar, conversar. Acho que, Cláudia, eu acho que exatamente esses encaminhamentos que tu acabas de fazer são as nossas formas de mobilizarmos esse início, né, esse primeiro momento, e nós podemos, a partir dele, então, convidar outros colegas, outros professores, outros gestores, para que façam contato conosco, que deixem suas sugestões de temáticas, possam também contribuir com esse diálogo e com esse debate, e essa primeira rodada, ela é um espaço também de convite, não é? Para que pessoas possam enviar seus comentários, seus questionamentos, as suas sugestões, para aqueles que se sintam provocados a não apenas enviar questionamentos, mas também poderem, nessa interlocução, contribuir com as sugestões, com os seus depoimentos pessoais e como têm conseguido reagir mediante esse momento. Eu queria apenas concluir a minha fala e esse momento dizendo que realmente é um momento muito desafiador, mas ele nos coloca a contradição de tudo aquilo que era a normalidade, como tu disseste, né, e aquilo que talvez estava
num ápice da individualidade, do como cada um de nós vive, para nós nos voltarmos agora e nos perguntarmos, e como nós partilhamos, e como nós convivemos socialmente, e qual o valor desse convívio, dessa partilha e do grupo. Então, é um momento muito significativo para pensarmos também o que era essa nossa normalidade, o que nos movia nesse nosso cotidiano. Então, há questões aqui do ponto de vista da formação humana, dos valores, da convivência, que são postos como desafios para pensarmos na continuidade das nossas vidas e do sentido que as nossas vidas têm, e por que educamos, e para que educamos, e com que sentido nós educamos. As nossas escolas, elas estão com seus portões fechados, estão vazias. Isso pesa na nossa vida e nos deixa muito, assim, desafiados. Mas qual o sentido da escola nesse mundo contemporâneo que nós temos? Não apenas nesse tempo do coronavírus, mas qual é o sentido da escola e desse encontro diário? Certamente vai muito além do conjunto de conhecimentos e conteúdos, não que não sejam importantes, mas está para além. Eu acho que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva das novas oportunidades, de criações pedagógicas, de partilha de experiências. Eu quero agradecer e deixo para ti, Cláudia, então, esse fechamento. O fechamento é simplesmente esse convite, né, para que as pessoas possam entrar em contato conosco através dos canais do e-mail, no próprio comentários, no próprio canal do YouTube, e ficamos por aqui hoje. Muito obrigada, Terciane. Um prazer.